Boa noite a todos. Essa nossa 13ª aula do curso de desenho, né? Desenho técnico de instalações industriais, do pessoal de Química. Eu estava falando aqui com a Juliana sobre o vídeo que eu pedi para vocês assistirem. O vídeo sobre croquis, esboço e rabisco, né? E o vídeo sobre o uso de escalímetro. Só fazendo um breve resumo, estava conversando com a Juliana e a gente conversava sobre isso, né? O croquis é uma evolução do esboço, que é uma evolução do rabisco. Basicamente, essas três ferramentas servem para a gente expressar nossas ideias de forma figurada, de forma desenhada, né? O, o, a evolução seria o rabisco, o próprio nome diz, né? Uns traços sem escala, sem nada. O esboço, que já é um rabisco um pouco mais elaborado, e o croquis, que é um esboço mais elaborado. O croquis, ele vem antes do desenho técnico, porque o croquis ele não tem escala, mas ele já apresenta uma noção dimensional, né? Por exemplo, lá no vídeo mostra de casa um desenho arquitetônico, né? Um croquis de arquitetos, né? E lá ele mostra a janela, a porta com determinada dimensão, né? Não está escrita a dimensão, mas você tem uma ideia que a porta é maior que a janela, entendeu? O croquis, ele expressa muito bem, tanto para o arquiteto quanto para os engenheiros, né? Eu acredito que pode ajudar vocês químicos também, quando vocês forem pedir uma vidraria especial, né? Um equipamento diferenciado, né? Vocês podem fazer um croquis, um desenho à mão, livre, né? Mas que ilustra bem a ideia que vocês vão ter daquilo que vocês estão desejando, certo? Bom, outro assunto foi o uso de escalímetros, né? O escalímetro, aquela a reguinha lá de três pontas, né? Que a gente usa para fazer nossos desenhos, tá? Estou falando aqui com a Juliana, mas se vocês tiverem dúvida, é só entrar em contato comigo, como a Tainara tem feito, tá? Guilherme também, por favor. Não hesitem, né? Nós temos basicamente mais uma semana só de aula. Depois é prova, exame, essas coisas. Eu espero, sinceramente, que ninguém fique dependendo do exame, certo? Para a gente livrar logo, né? E passar essa matéria toda para vocês de ementa. Temos mais algumas coisas importantes para ver, a gente vai ver nesta aula e no decorrer da semana que vem, ok? Quanto a escalímetro, Juliana, o que você achou? Professor, o escalímetro eu não consegui entender muito bem, não. Não, né? Fala Não, para mim, achei dificuldade para entender. tá? O que você não entendeu lá? Essas medidas que tem nele, professor, por exemplo, 1 por 50, daí tem 1 por 75. Tá, a escala, né? Deixa, A deixa eu escala, isso. isso. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pegar um escalímetro para a gente falar a mesma linguagem. Só um minuto. Uhum. Eu até comprei um escalímetro novo aqui. É o escalímetro número 1. Tem a escala que eu mostrei para vocês. Eu Esse também comprei escalímetro. um, professor, é de 15 centímetros. É a mesma Tá. coisa? Ah, não, é a mesma coisa. Só que é menor, né? Você comprou o número 1? Uhum. Não sei, professor. Eu acho que é. Pela escala que você falou aí, dá uma olhadinha nele. Vê se você tem embalagem dele de plástico. Igual essa. Tem. Dá uma olhadinha na embalagem. Vê se tem esse número 1. Não tem, professor, o número. Mostra para mim ele. Na embalagem. Não, ele está fora da embalagem. Ele não vem numa embalagem plástica assim? A minha é diferente. Tá. Dá uma olhada na legenda. Vê se tem esse número aqui, ó. Qual, professor? Ah. Não, professor, não tem. Tá.
Mas, vamos lá. Esse é o escalímetro número 1. Vamos lá. Você tem a escala 1 para 100, depois você tem a escala que parece 100 e a escala que parece 50. Nessa escala tem 1 para 100 e 1 para 125, na mesma, Isso, tá. Você na tem 1 mesma para parte. 50? Tenho, 1 para 20? sim. Tá, então é a mesma escala, tá? Esse daí é o escalímetro número 1, tá? Uhum. Esse escalímetro meu mede 30 centímetros. O seu é metade, não tem problema nenhum, dá para usar do mesmo jeito. O pequeno é usado muito assim em folhas A4, folha pequena, A4, A3, A2, né? Isso aqui é usado para folhas maiores, que é o de 30 centímetros. Eu, particularmente, eu tenho um pequenininho, nem sei onde que tá, acho que sumiu. Eu gosto mais desse aqui, tá? Mas é Uhum. questão de gosto. Para usar, serve do mesmo jeito. Então, dá uma olhada aí na escala 1 para 100, Sim. tá? A escala 1 para 100, o que que significa? Significa que você está dividindo 1 metro em 100 partes iguais, tá? Que eu vou ter o centímetro. Isso. Então, você tem o númerozinho aí 0 e 1, essa divisão é 1 centímetro, Uhum. tá? Entre o 0 e 1 tem 10 divisões. Cada divisão Sim. vale 1 milímetro, Uhum. tá? Essa escala a gente chama de escala natural. A escala 1 para 100 é a mesma coisa que a escala 1 para 1, tá? A gente chama natural, por quê? É a medida que a gente usa para medir as peças como elas são naturalmente. Ou seja, uma medida da peça é uma medida no desenho. Daí a gente chama 1 para 1, tá? Se você Uhum. pega a escala, né? A escala 1 para 20, certo? A escala 1 para 20 significa que você dividiu 1 metro em 20 partes iguais, tá? Em 20 partes Uhum. iguais. Então, olha aqui. Você pega a escala 1 para 20, olha o 0 e o 1, certo? Tem o 0 e tem o 1, não tem? Sim. É 1 para 20. Se você olhar, dá uma viradinha do lado, olha onde está o 1 na escala 1 para 100. Qual o número que ele está aí na direção? O 1 na escala 1 para 100? Não para 100. Está onde? No próprio escalímetro, você dá uma viradinha nele e você vê. Deixa eu te ajudar. Se Tá. você olhar, quer ver? Eu vou trabalhar com 2 escalímetros para te orientar. Ó, na verdade, eu vou trabalhar com a régua, né? Ó, a régua. Que escala Uhum. tá essa régua? 1 para 1. 1 para 1, certo? Ou 1 para 100, Sim. Sim. ok? Tá bom? Se Uhum. você vai na escala 1 para 20, pega a régua e mede, olha o 0, olha o 1. Mede quanto tem essa medida. Vai ter 5 centímetros se eu medir com a régua. 5 centímetros ou 50 milímetros, tá? Uhum. Então, só um minuto, peraí. Deixa eu carregar meu micro aqui, que desligou aqui da tomada. A bateria dele tá pedindo arrego. Então, 1 na escala 1 para 100, professor, vai estar Ó, em... só um minutinho. Aqui, daí, se for 1 para 20, vai estar em 10 milímetros. Eu não entendi. Então, Repete. se eu for ver a pergunta que o professor tinha perguntado, Tá, para mim ver o 1 aqui na escala 1 para 100, né? isso.
Ele teria que ir 10 milímetros. Tá, exatamente. Agora vai na escala 1 para 20. Foi na escala 1 para Sim, 20? Tá. sim, Tem 0 e tem 1 aí, não tem? sim. Quanto mede na escala 1 para 1 esse 0 e 1 na escala 1 para 20? 10 milímetros. Não. Não? Não. Põe a régua aí. Aqui, ó. Ó. Olha para a figura aqui, ó. 0 ao 1 onde que tá, ó. Sim. Certo? Quantos milímetros Uhum. tem aí? Você medindo com a régua. Com a régua na escala 1 para 1, medindo na escala 1 para 20. 50. Isso. O que você conclui? Você conclui que essa escala ela está ampliando 5 vezes a 1 para 1. Hum. Ou seja, eu dividi o metro em 20 partes iguais. Certo? 20 partes iguais, cada parte, o outro eu estou dividindo em 100. Certo? 100 por Uhum. 20, quanto que dá? 5. Então, essa escala é 5 para 1. É uma escala 1 para 20 ou escala 5 para 1. Tá? Outra forma Uhum. que você pode ler é o seguinte: você pode pôr assim, essa escala pode ser 1 para 2, certo? Você põe assim, ó, 1 para 20, tá? 1 para 20. Ela pode ser 1 para 2, 1 para 20, 1 para 200. Só você pôr no zero embaixo, Uhum. certo? Sendo 1 para Uhum. 2, o que significa? 0 a 1, eu posso dizer que são 100 milímetros aqui, certo? Mas se você Uhum. mede, na verdade, dão 50 milímetros, tá? Uhum. Lembra da definição de escala. A medida é do desenho dividido pela medida da peça, certo? No Certo. desenho está escrito, no desenho está escrito medida do desenho. No desenho está 50, no da peça está 100, certo? Quanto que dá 50%? Simplifica, 50%. Se eu dividir Vai tudo por dar. 5, eu divido tudo por 50, divido 50 em cima, dá 1, certo? Divido Sim. 50 embaixo, dá 2. Não é verdade? 50 sobre 100 não é a mesma coisa que 1 sobre 2. Sim. Então, a escala é 1 para 2. Raciocina assim que é mais fácil. Uhum. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser fazer na escala 1 para 2, eu vou usar a escala 1 para 20. Só que eu cortei um zero. Tá? E você, Uhum. na sua cabecinha, você põe que é 0 e o número 1 aqui, que está escrito, você põe que é 10 centímetros ou 100 milímetros, certo? Isso para você desenhar. Uhum. A hora que você põe na linha de cota, que número você vai pôr na cota? Se for 100 milímetros Em desenhado. milímetros. O quê? Eu vou colocar em milímetros. Eu sei, mas, por exemplo, a cota é 100. Você desenhou na escala 1 para 2. Que número você vai escrever na cota? 100. 100, exatamente. O número é sempre o mesmo. Tá? O que varia é a Uhum. representação dele. Por isso que eu falo em escala 1 para 2. E lembrando, onde que eu uso essa escala? Eu uso para coisas grandes que eu quero pôr no papel pequeno. Digamos que no meu papel não cabe 100 milímetros, mas cabe os 100 milímetros na escala 1 para 2, que é isso aqui, ó, é 50, certo? Então aqui valeu Uhum. 100, ó, tá? Ó, Uhum. Juliano e os demais, não se preocupem, é só pegar essa definição. Dimensão desenhada sobre a dimensão real da peça, tá? Ou da peça, do objeto, tá? Uhum. Isso daqui é treino. No começo dá nó na cabeça, na minha deu também. Mas depois que você começa a treinar no uso de escala, fica tranquilo, né? Vamos pegar um outro exemplo. 1 para 50. 1 para 50.
1 para 50, você dividiu o metro em 50. Certo? Certo. Você dividiu o metro por 50. Então, aonde que está 1 centímetro na escala 1 para 50, pega a régua comum, Peguei, professor. mede lá, põe 0 com 0, vê quanto que deu na régua comum. 2 centímetros. 2 centímetros, certo? Então, é uma escala que você pode usar para ampliar a 1 para 50, que dividiu o metro em menos partes do que 1 para 100, tá? Uhum. Tá bom? Isso daí, Juliana e os demais, é treino, tá? Essa é a filosofia. Vê aquela aulinha lá, dimensão desenhada sobre dimensão do objeto. Divide um pelo outro. E faz a correspondência no escalímetro. Então, para que existe escalímetro? O escalímetro existe para você não ficar fazendo conta. Certo? Se você não tivesse escalímetro, e eu pediria para você, Juliana, desenha essa peça em escala 2 para 1. Então, você sabe que o seu desenho vai ter 2 unidades de medida contra a sua peça que tem 1. Então, você está aumentando sua peça no desenho. Um exemplo de coisas pequenas, a arruela, o bico da caneta esferográfica, você tem que usar ali até uma escala, às vezes 5 para 1, 10 para 1. Tá? Uhum. Certo? E você usa escalinho para não fazer conta. Então, por exemplo, se eu desse essa tarefa para você, e você fosse fazer 2 para 1, a medida é 100. Você iria fazer conta. Eu vou ter que pôr 200 no meu desenho. Certo? Só que fazer conta toda hora, 1, 2, 3, agora 10, 15, 20, cansa. Então, você usa o escalímetro para fazer a medição. Tá? Sem fazer conta de cabeça. Tá, gente? Isso aqui é treino. Ok? Eu, sinceramente, como químico, como engenheiro, eu acho que vocês nunca vão usar um escalímetro na vida. Né? Certo? Eu espero, Mas, professor. espera, né? Mas se você precisar, você vai saber. De repente, você quer fazer um desenho grande num papel pequeno, você vai pôr em escala. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Outra coisa. Você está fazendo, Juliana e os demais, estão fazendo desenho de Sim, professor. detalhamento? Sim. Quais as dúvidas, Juliana? Fala para mim. Até agora eu consegui e acho que razoável, professor. Tranquilo, né? Uhum. Professor, Fábio. uma dúvida. Vou tentar explicar mais ou menos, ver se o professor vai entender minha dúvida. Claro. Por exemplo, se eu desenhei uma peça e uma das cotas vai estar... Daí a escala vai ser em metros. Eu quero colocar a unidade em metros. Você quer pôr Aí, para unidade em mim metro? saber... Tá bom, vai, continua. Por exemplo, em uma peça. Tá bom. Aí, para mim saber a escala, como que eu vou saber a escala daquela peça? Se ela tiver em metros. Tá, se ela tiver em metros. Bom, se for uma Por peça, exemplo, 3 metros eu coloquei lá na cota. tá bom. Tá. Se for uma peça mecânica, É, raramente você vai usar metro. Você vai usar milímetro. Começo mas de se por conversa. acaso, assim, professor, Tá, eu por fosse usar. acaso. Tá bom. Você Uhum. vai pôr 3.000 milímetros. Mas como que eu vou usar o escalímetro para saber a Isso. escala? Tá. 3 metros. É uma peça grande. Sim. Certo? O que você vai Uhum. fazer? Você vai ter que reduzir para caber no papel. Sim. Que escala você vai usar para redução? Você está me perguntando, certo? Sim. Eu respondo. Como que eu vou saber? Você pode usar a escala 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10, 1 para 125, 1 para 150, 1 para 200, sempre variando de 10 em 10. Começando na 1 para 2. Supondo que você use a escala 1 para 5. Ok? Uhum. Certo? A sua peça tem 3 metros. Isso. Se você for desenhar no papel, você vai desenhar 3 metros.
Haja papel, hein? Não, eu queria Certo? reduzir, professor, daí eu Não, eu queria... sei. Eu tô seguindo o raciocínio. Se você Tá, for desenhar com papel 3 metros, é inviável, concorda? sim, Você vai pôr numa folha tipo A2, até numa A4. Você vai usar, por exemplo, uma escala de redu redução. redução. Use uma escala, por exemplo, 1:5. Então, professor, mas daí eu queria saber, por exemplo, eu não sei a escala. Aí eu quero descobrir qual que é a escala que eu estou usando Então, naquela isso que eu peça. estou falando. Você Tem não como? descobre. Não, você não Ah, não? descobre. Não. Você quer desenhar a peça de 3 metros. O que que você tem? Pensa o seguinte: eu quero diminuir a peça para ela ficar pequena. Você diz a escala. Mas se outra pessoa, por exemplo, tiver desenhado Tá, e eu não souber a escala, aí eu quero tá. saber a escala que está sendo usada. Isso, Tem tá. como usando o Aí, tem, escalímetro? claro que tem. Você vai, você vai ver a cota que ela pôs. Ela cotou lá 3 metros. Tá 3 metros, certo? Uhum, Você vai na escala 1:100 e mede quanto que tá aquilo lá. Ok? Digamos que uhum. você queira ver, vamos fazer tudo em milímetro. Mecânico, engenheiro mecânico pensa em milímetro. O que que você põe? Você vai com a reguinha lá, vê lá. Não tem escala no desenho, certo? Certo. Tá? Você vai, mediu lá. Você mediu lá 30 centímetros ou 300 milímetros, certo? Uhum. Tá? A medida da peça é 3.000. Milímetros. Isso. Qual que é a definição que eu acabei de falar de escala? Desenho, dimensão desenhada, dividido ou sobre dimensão da peça real. Como é que ficaria essa continha? Quanto você mediu na folha lá? Em milímetros. Em milímetros. Quanto? 3.000. Não. Quanto você Tre- mediu? 300. 300. Isso, Agora, 300. isso. Então vai ficar 300 sobre 3. 300. Olha a equação, a relaçãozinha, Juliana. Medida que você mediu dividido por medida da peça que está escrita lá na cota. Quanto que ficaria isso? 300 dividido por 3.000. Hum. Quanto que dá 300 por 3.000? Mas Simplifica. por que 3.000, professor? Hum. Você não falou para mim que a peça tem 3.000? 3 metros. 3 metros. 3 metros, quantos milímetros são? Ah, tá, entendi. Eu sou engenheiro mecânico, eu só penso em milímetros, tá? Eu não sei Tá, pensar em professor. centímetros. Na verdade, eu sei, claro, né? Mas você entendeu o espírito, né? Então, vamos fazer de novo. Tá escrito lá que o eixo Tá, tem a 3.000. relação. Isso. Você viu? Você mediu lá o desenho que ele fez. Ele fez Aham, numa escala que você não sabe, não entendi. está na legenda. Ok? Você foi com a Sim, reguinha lá, mediu quantos milímetros? 3.000. Não. Quanto você mediu com a sua régua, 300. Juliana? 300. Dividido por 3.000. isso, Que é a medida da minha da peça. peça. Isso. Daí você tem uma fração, 300 sobre 3.000. Dá para simplificar? Dá para simplificar? Lembra do vestibular que você prestou lá? Como que fica a simplificação? Se eu dividir em cima e embaixo por 300? Daí vai ficar 1 para 100. Não. 1 para 10. 10. Então, qual que é a 10. escala? 1 para 10, eu estou Pronto, reduzindo descobriu a 10 escala. vezes. Descobriu a escala. Deixa eu pegar água no meu tereré. Parabéns. Mas eu Entendeu? tive que. Entendeu? Entendi, professor. Sim. Viu como é fácil? É só você lembrar que escala é o desenho, a dimensão do desenho dividido pela dimensão da peça real, do objeto real. Hum.
Com isso você bate. Vamos fazer o contrário agora. Vamos fazer o contrário. Você tem uma peça que no desenho está 300 milímetros, certo? No desenho. Tá. Isso. E você mediu a peça, ela está 150 milímetros. A medida real, 150. Você mediu na folha lá, está 300. Qual que é a escala Eu que tô você utilizar? ampliando. Hã? Eu tô ampliando, então, Está a minha ampliando. peça. Isso, legal. Qual a escala que você usou? Eu usei a escala 1:2. Não, você está ampliando. É 1:2? 2:1. Isso. Por quê? Porque a dimensão do desenho é 300. Então você tem uma fração cujo numerador é 300 e o denominador 150. Se simplificando, dá 2:1. Olha que Entendi. fácil. Beleza, Não, não Juliana? é fácil não, professor. Você nunca mais vai esquecer, garanto para você. É fácil. É por isso que normalmente a gente faz o desenho, a gente põe em escala, tá? Mas se não Uhum. souber e a pessoa vier com essa dúvida, você dá um show nela, hein, tá? Você parte da definição de escala, pega as Uhum. medidas, põe uma sobre a outra e simplifica a fração. Você já vai ter, certo? Certo, professor. Outra regra, quando Deixa você eu... faz essa divisão, o número dá maior que 1 é de ampliação. Quando o número dá menor que 1, certo? Desculpe, quando o número dá menor que 0, né? É de redução. É de redução. Uhum. Beleza? Uhum. Olha, então espero que os outros tenham aprendido também, tá? Esse é um conceito, para quem sabe, é até um conceito meio bobo, mas é difícil, É tá? complicado de Não se entender, pega na professor. primeira vez, não. Por isso que tem que fazer desenho para aprender. Mas aplicando essa regrinha, ó, mata tranquilo, tá? Uhum. Mais alguma dúvida, Juliana, do desenho que eu passei para vocês? Do grampo, né? Não, isso. Tá. A Tainara estava com uma dúvida sobre a margem, as margens, Uhum. né? Eu vou falar aqui para a Tainara. Tainara, é o seguinte, você que está assistindo essa aula minha remota, mais tarde, a posteriori, as margens são todas 7 milímetros. E você faz conforme eu mostrei no desenho. Vou compartilhar a tela, Juliana, para Tá, mostrar, professor. né? Mostrar o desenho. Eu vou lá para a sala do Moodle Uhum. e, se Deus permitir, e não der problema, a gente chega lá. Juliana, você está vendo minha tela? Tô sim, professor. Legal. Então, o desenho de conjunto que nós estamos fazendo é desenho dessa peça, desse conjunto aqui, certo? Por que eu chamo desenho de conjunto e desenho de detalhe? Ou de componentes, né? Aqui ele chama de componentes, mas pode ser desenho de detalhe também. O desenho de detalhe é o desenho de cada peça do conjunto. Então, eu desenho desta, 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 desta e desta, certo? São os desenhos dos detalhes separadamente, ou seja, para executar cada peça dessa, eu tenho que ter um desenho dela. Tá? O desenho dela montada eu chamo de desenho de conjunto, né? Isso aqui é um desenho em perspectiva explodida. Por que explodida? Eu estou mostrando como eu monto os detalhes em cada outro detalhe, ou seja, como eu monto todos os detalhes para eles formarem um conjunto. Isso daqui montado forma este conjunto, né? Só que o desenho, esse aqui é um desenho ilustrativo, muito provavelmente feito em SolidWorks,
né? Esse aqui é um desenho em perspectiva explodida. É o desenho que, quando nós não tínhamos computador, nós fazíamos. Eu fiz vários durante a minha carreira, né? E esse é um desenho de conjunto. O desenho de conjunto, ele tem que permitir à pessoa que pegue, né, que faça uso dele, pegar todas essas peças, ou seja, o item 1, o 2, o 3, o 4, o 5, montá-las de forma que a peça final, ou seja, o conjunto, fique conforme essa figura. A dúvida que a Tainara teve é quanto às margens. As margens, Tainara, você faz a partir da borda, 7 milímetros. 7 aqui, 7 aqui, 7 aqui e 7 aqui, ó, as margens. Pela tabela, nós teríamos essa margem esquerda de 25 milímetros. Mas eu achei melhor passar para vocês essa margem mesmo, para vocês não confundirem as coisas, certo? Certo, Juliana? Tranquila? Certo, professor. Olha, que desenho que tá, que escala que tá esse desenho, Juliana? 1 para 1. Legal. Que notação que é essa aqui? O que está escrito aqui? M10. O que é M10? Ah, professor, esqueci. É a rosca. Lembra? Olha o desenho dela, ó. Uhum. É uma rosca fêmea. Por quê? A linha interrompida, em 3/4 de volta, é fina e a linha de dentro é mais grossa, mais espessa. Certo? Uhum. Em que unidade estão essas dimensões, Juliana? Milímetros. Milímetros, muito bem. Outra dica que eu queria dar para vocês. Aqui eu estou vendo 2 tipos de corte, tá? Esse corte aqui de cima chama-se corte parcial, tá? Ou seja, imagina que eu arranquei um pedaço da peça, tá? Arranquei um pedaço para mostrar apenas uma seção, eu não fiz o corte inteiro, ó, tá? Uhum. Esse tipo de corte é um corte seccional, ou seja, eu estou mostrando que a seção desse grampo, tá? A seção transversal dele mede 18 milímetros, conforme o visto de A, ó. Eu estou vendo aqui em A, ó, 18 milímetros, tá? Isso aqui é retinho, ó, né? Então, se eu fizer um corte dessa seção, eu estou mostrando ele aqui, ó. É um corte de seção, né? Ele mede 18 milímetros de largura. 2 tipos de corte, tá? Aí, ó. Essa escala aqui, olha aqui, Juliana, que interessante. Que escala que está essa peça? 2 para 1. 2/1, exatamente. Por que tem escala 2/1? Porque a peça é muito pequena e tem que ampliar. Exatamente. Entenderam? Então, Uhum. tá vendo? Ó, a dimensão que eu pus aqui é diâmetro 18. Significa que é cilíndrico esse formato. É uma Uhum. arruela cilíndrica, né? Ela Sim. é côncava, tem uma concavidade aqui. Que ele chamou de encosto móvel. O nome dele aqui, encosto móvel. Se você for medir isso aqui na escala 1/1, tá? Aqui escala 2/1. Se você for medir com a régua na escala natural, qual a dimensão que daria aqui, Juliana? Se eu for medir com a régua, Essa dimensão, esse diâmetro, na escala 1/1, quanto que daria? calma aí, professor. Oi? Calma aí. Lembra que está na escala 2/1, certo? Sim, eu tô ampliando, né? Você falou que ampliou. Ampliou quantas vezes? 2 vezes. 2 vezes. Legal. Então, quanto que eu mediria aqui? Se eu fosse medir com a escala 1/1? 9 milímetros. Você ampliou e vai medir com 1/1? Como você ampliou? Se é 9, se dividiu. Você duplicou o Eu vou tamanho da ter peça. que duplicar o tamanho da peça, né? Isso. Quanto que Sim, daria? 36 Isso, milímetros. perfeito. Muito bom. Ah, tá. Você entendeu? Então a medida 1/1 Entendi. é 36. Mas como você fez em escala
2 para 1, você vai escrever 18. Você mediu no escalímetro 18. Tá? Professor, Diga. não, tá certo. Não é nada, não. Eu achei que era 36 ali, mas a minha medida real é 18, né? Exatamente. A medida Não, tá certo. do desenho é 36. Então, a continha que você Uhum, faria, a fração que você teria, seria 36 dividido por 18, certo? uhum, certo. Simplificando, dá 2 por 1. 2 para 1. 2 para Uhum, 1. Legal? E no escalímetro, você usaria a escala que está aqui 1 para 50. Tá? Se você medir na escala 1 para 50, isso daí vai estar 18 milímetros. Tá? uhum, Beleza? Então não tem dúvida, né? uhum, Outra coisa, ó, isso aqui chama-se legenda, né? uhum, Eu pedi para vocês repetirem, só tirar o Senai para o FGD, pode pôr traço química, né? uhum. Aqui você pode pôr um traço, não põe CPF não, põe o traço. Só pôr o seu Tá. nominho aqui que tá certo, né? O que que é isso daqui, Juliana? O Uhum. que que tá escrito aqui, ó? O que que é isso? Aço, ABNT, Isso. 1010, 20, aí 16 e aquele símbolo do Fi e 25. O que que significa o símbolo do Φ? Que o objeto é cilíndrico. Cilíndrico, significa diâmetro, certo? Isso. Como que eu leio? Bom, vocês vão ficar craque em mecânica, hein? Como que eu leio isso aqui? É um aço conforme norma BNT, é um aço 1010. Esse é um tipo de aço que existe, né? Mas pode ser também barra um aço 1020. Esses dois materiais servem para essa peça. Esse é um tipo de aço carbono específico da norma BNT, tá? A bitola dele, ó, essa cruzinha aqui, ó, isso aqui é um hashtag, né? Isso. Certo? É um hashtag, né? Sim. Essa jogo da velha que a gente chama. Hashtag Aham. é o jogo da velha, né? Esse jogo da velha é bitola, eu leio bitola. Bitola 16, é um padrão, uma tabela. Diâmetro O que é que 25 significa isso, professor? significa um padrão para um aço diâmetro 25 milímetros. Ah, É tá. uma tabela que existe da BNT, tá? É a Uhum. bitola do vergalhão, vamos falar assim. Tá bom? A tolerância geral ou afastamento geral, eu gosto de chamar tolerância, tá? Mais ou menos um décimo. Significa o quê? Que esse 18, por exemplo, ele pode ser 18,1 ou 17,9, que é mais ou menos um décimo, Uhum. tá? O raio esférico pode ser 12,1 ou 11,9, tudo mais ou menos um décimo, tá? 1,52 pode ser 1,62 ou 1,42, mais ou menos um décimo. 6,1 ou 5,9. 4,1 ou 3,9. Ó, sempre mais ou menos um. Por quê? É Uhum. geral a tolerância. Tá ok? Professor, Diga. tem como a tolerância, por exemplo, nesse mesmo desenho, tem como eu ter dois tipos diferentes de tolerância? Tem. Tem sim. Tem? Tem. Quando eu. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho um exemplo. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho uma tolerância. Aqui não está dando para ver, mas é E9, porque é eixo, então é letra minúscula, E9. E a tolerância geral, mais ou menos 0,1. Ou seja, Uhum. todas essas dimensões, essas quatro dimensões, estão com a tolerância mais ou menos 0,1. Só essa daqui está com tolerância 9, que você vai lá na tabelinha, tá? Uhum. Você Tá podia bom. ter as cinco dimensões, uma, duas, três, as quatro dimensões, né? Uhum. Uma, duas, três, quatro, as cinco dimensões. Você podia ter cada uma com uma tolerância. Só que aí eu tenho que escrever aqui, ó, mais ou menos 0,1, mais ou menos 0,2, mais ou menos 0,01,
8, mais ou menos 005. Cada medida pode ter uma tolerância diferente. Uhum. Beleza? Ok. E uma pergunta para você, Juliana, e para os demais. Oi. Quantas peças desse tipo, ou seja, essa aqui é a peça número 4. Por Uhum. quê? Lá na legenda do conjunto, ó, é a 4, ó, manípulo, tá? O manípulo. Uhum. Quantas peças dessa tem no conjunto? Como assim, professor? Quantas A peças? quantidade dessa peça, Isso, no conjunto. uma só. Uma. E onde que eu estou vendo isso? Ali do lado, em quantidade, do Isso, lado do perfeito. nome da peça. Isso, perfeito. Exatamente. É a peça número 4, nome manípulo, quantidade uma. Perfeito, Juliano. E outra pergunta, em que diedro está sendo feita essa peça? Primeiro ou terceiro diedro? No primeiro. Primeiro, olha o desenho dele aqui, ó. Tá vendo? Primeiro Uhum. diedro, que é o diedro que a gente usa segundo a norma ABNT. Nós usamos no Brasil. Se fosse terceiro, essa vistinha estaria desse lado aqui, ó. Uhum. Certo? É a única. Onde que a gente usa o terceiro diedro, Juliana? Quais Ah, professor, países? esqueci o nome dos países. Um é Japão, não é? Japão, opa, beleza. Tirou 5, vai. Acerta. Fala outro para tirar Ah, mas 10. isso não precisa decorar, professor. Claro que não. Estou perguntando só para ver se você sabe. Qual outro? Mais importante. Não lembro, professor. Estados Unidos, Juliana. Tá? Tá bom. Terceiro diedro é coisa de americano. Tá? Uhum. Os japoneses copiaram deles. Tá? Bom, aqui as outras peças, né? Então aqui tá tranquilo, Uhum. né? Beleza? Uhum. Legal. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha em outra coisa aqui. Ó, aqui, Juliana, ó. Lembrar você, né? Ó. Primeiro diedro, terceiro diedro. Tá? Não abriu ainda para mim, professor tá Não? carregando. Tá, deixa eu abrir aí. Ainda não. O professor tá nas folhas? Tô na folha. A4, A3 e A3. Ah, tá. Legal? Ah, abriu. Tá. Então, aqui, gente, na norma BNT, né? Na norma BNT, a gente usa guardar os espaços. Tem a tabela para as margens, no caso as margens 25, né? E 7, 7 e 7. Um espaço para legenda, tudo padronizado, tá? Aqui é um espaço para desenho, e normalmente você deixa, isso não é obrigatório, depende de cada um, mas normalmente você deixa esse espaço para texto, tá? Você deixa para escrever alguma coisa. Mas não esquenta a cabeça com isso aqui, não. Imagina isso aqui, ó, né? É a legenda, tá? Um espaço para desenho, e a gente usa deixar o espaço inteiro da legenda livre. Porque aqui eu posso fazer aquela lista de materiais, ou mesmo escrever um texto. Não dessa forma aqui, tá? Fazendo aqui, ó. Pega uma linha e põe aqui, ó. Tá? Faz o desenho só nessa parte, não faz aqui não. A não ser que você precise muito e não tenha o que escrever. Por quê? Porque eu posso precisar desse espaço para escrever itens de um conjunto, por exemplo. Tá? O professor vai descontar isso na prova? Não, não vou não. Ah, tá. Só para vocês ficarem sabendo. Né? Ah, E tá. ó, ele dá aqui na norma as folhas, né? Então essas folhas padronizadas, A4 até a 0 tem as dimensões padrão, ó. As margens esquerdas, todas 25, as outras, para 1 e para 0, é 10 milímetros, e as demais 7. A menor é a 4, a maior a 0, tá? Dá o comprimento da legenda também, ó. Tamanho das legendas, né? Aqui, ó, ele dá uma sugestão de legenda,
né? Você pode fazer isso aqui, por exemplo, título do desenho, o seu nome, a data, número de chamada ou uma identificação sua, a disciplina, o nome da instituição e a folha 1, folha 2, folha 3. Normalmente, se o conjunto tem 4 folhas, você põe folha 1 de 1, 1 do 2, 1 do 3, 1 do 4, barra, tá? Normalmente, mas não é padronizado não, isso vai a critério de cada um. E ele ensina como dobrar as folhas, essa norma BNT. Porque essa folha, toda folha, a A3, A2, A1 e A0, você tem que dobrar e ela tem que caber numa pasta, tipo um caderno, no formato A4, tá? Então ele pegou a 3, ele pegou a folha 3 e dobrou em 130 dessa margem, tem um risquinho, fez outro risquinho 105, sobrou 185. Ele dobrou aqui e aqui, ficou assim, ó, a dobra, tá? Você vê que a 3 ficou igual a uma 4. Para quê? Para caber na pasta, certo? Isso é tabelado, você não dobra conforme o gosto do freguês, não, ok? Então, quem precisar fazer uma dobra dessa, vai na tabelinha da BNT, a norma BNT que nós vimos, lá tem como dobrar as folhas. Perfeito? Quem usa muito isso, Juliana, dos demais, né? Quem usa muito isso é o pessoal da civil e arquitetura, que tem aquelas folhas grandes, né? A0, A1, tá? Você vê, para quem já viu documentação de casa do arquiteto, né? Vocês veem que vem tudo dobradinho no formato A4. É tudo padronizado isso daí. Você plota, né? Uma plotter, né? E dobra. Ó, A2, olha como você dobra, ó. Você dobrou nessas dimensões aqui, ó. Cada dimensão aqui é uma linha de dobra. Dobra aqui, dobra aqui, dobra aqui, dobra aqui, dobra aqui. Né? Certo? Você vê que o final é sempre 185, ó. Aqui, 185, aqui, ó. Que somado com os 25 dá o 210 aqui, dá 4. Tá? Então, a 2 você dobra aqui, dobra aqui, dobra aqui, dobra aqui. E dobra aqui, ó. Tá vendo? Né? Dobra aqui, ó. 105, faz uma dobra da orelha e dobra ela aqui. Né? Nessa altura. Ela vai ficar no formato A4. Assim. Certo? Aí você põe na sua pastinha, feliz da vida. A1, mesma coisa. Né? Ó, as medidas de dobra e a medida de dobra aqui, ó. Né? Dobra nesse sentido aqui, ó. A0, ó, quantas dobras você faz? Ó. Dobrou em tudo isso aqui, né? Fica uma sanfona, né? Faz uma orelha aqui de 105 e daí dobra aqui e dobra aqui, ó, dessa forma, certo? Vai ficar tamanho da 4 aqui, ó. Isso são normas para dobrar as folhas. A cópia da folha. Né? Você chegou a fazer o exercício de caligrafia, Juliana? Que professor cortou o som? Você chegou a fazer o exercício de caligrafia que eu passei para vocês? Sim. Legal. O que você achou? Ah, professor, é complicado porque a gente está acostumado a escrever de um jeito, né? Então, tem que mudar, né? Tem que mudar. Mas não se preocupe, não. Raramente você vai escrever com a mão, né? Normalmente você vai fazer um desenho em AutoCAD, por exemplo. Tá? E AutoCAD é a fonte que está lá, né? Arial, Time New Roman, normalmente Arial, né? Tá? Eu gosto muito do Calibri também para usar. Isso já sai no formato. Mas se você for fazer o desenho à mão, procura seguir essas regrinhas. O desenho fica, quem vai ver o desenho vai falar, opa, essa menina é química, mas manja de engenharia, não vou enrolar ela não. Legal. Então vamos dar uma olhada lá na apostila. Queria ver a parte, que eu dei a parte parafuso, né? Eu queria dar a parte de porca e arruela.
Mas acho que o professor já passou, professor. Oi? Não entendi. Ou não? Porca e arruela, não. A parte de... Ah, não? Foi Não. parafuso, né? Eu dei parafuso, que é a rosca macho, né? Ah, tá. A rosca fêmea eu não dei para você. Uhum. Ah, tá. Onde que tá aqui? Não tem aqui não. Deixa eu ver se eu acho. Se eu puser uma tela na internet, você vai ver aí, né? Certo? Sim, professor. Deixa eu puxar Sim. a internet. Deixa eu ver se eu acho uma. Eu acho na internet e já mostro para vocês. Pork. Desenho técnico. Porcas e arruelas. Legal. Eu vou nas imagens. Joia. Veja se você está vendo a minha tela. Está vendo a porca? Ainda não, professor. Tá carregando. Tá legal. Agora apareceu. Apareceu? Tá vendo uma porca cromada em Sim. cima? Isso é uma Sim. porca, tá? Tô apresentando porca Juliana, Juliana porca. Ó. Tá? Essa é uma porca. Você vê que ela tem a rosca aqui, ó. Então, qual a Sim. diferença do parafuso da porca? Parafuso, a rosca é macho. Aqui a rosca é fêmea. Como que eu desenho? Como que eu represento graficamente essa porca? Assim. Olha ela aqui, ó. Ela é uma porta hexagonal, certo? Olha a rosca dela. No caso aqui, Juliana, eu representei os 3/4 de círculo, deixando a parte de cima aqui sem. É válido também, tá? Para vocês já mostraram aqui embaixo, né? Tanto faz, você pode deixar Sim. aqui embaixo ou aqui em cima sem. Eu prefiro aqui em cima sem, que é melhor. Isso é Uhum. uma porca, você desenha dessa forma. Olha aqui, ó, M4, ó. É uma porca cujo diâmetro dessa rosca aqui, esse Dzinho, é uma M4, é uma métrica 4, né? Dá o passo Uhum. pela altura do filete, a distância dos filetes, a altura do filete e a chave que você usa. Tá vendo? Que é o S, né? Isso é uma porca, tá? Tem vários tipos de porca, né? Tem vários tipos de porca. Ó, aqui eu tô vendo 3 tipos, ó. Uma sextavada normal, né? Uma sextavada baixa, ó, ela é mais baixinha, menos espessa, e uma Uhum. sextavada com flange, daquela que você usa, por exemplo, na roda do carro, né? Tem vários tipos de porca, tá? Vamos voltar. Uhum. Aqui, ó, tudo desenho de porco lá direito, ó. Tá dando para ver? Sim, professor. Legal. Isso é um desenho em perspectiva, ó, de uma porca com parafuso. A porca aqui, ó. A rosca dela, os filetes estão internos. O parafuso, a Uhum. rosca é externa, tá? Eu já mostrei nas dimensões da porca, né? Os Uhum. tipos de porca, de parafuso. Parafuso de porca é a mesma coisa, só com um que é macho até fêmea. Ó o desenho aqui, ó. Desenho do parafuso, né? Parte externa forte, parte interna 3/4 de círculo fina, tá? Na porca, o Uhum. contrário. A fina é a 3/4 de volta e a mais espessa, a mais forte, é a interna, tá? Então, tem 2 tipos de rosca, a rosca direita e rosca esquerda. A que a gente usa é a direita, né? É aquela que o parafuso da porca avança girando nos sentidos ponteiros do relógio. Ou seja, você rosqueia nesse sentido, ó, tá?
Uhum. certo? A rosca direita, você rosqueia no sentido anti-horário. Ó, você rosqueia ao contrário. O que a gente mais usa é a rosca direita, tá? Uhum. Que é o que a gente mais usa. Mas não precisa decorar, não, só para conhecimento geral. Os tipos de rosca, né? Uhum. Ah, isso aqui é o que eu passei para vocês, né? Esse slide. Isso. Tá? Uhum. Aí, os vários tipos de parafuso. Olha quanto parafuso diferente tem. Uhum. As porcas, ó. Porca sextavada, que é um hexágono. Quadrada, que é um quadrado. Triangular, que é um triângulo. Castelo, ela tem uns cortes para você pôr os pinos para travar o parafuso. Porca cega, né? Ela não tem furo passante, ó. É aquela cabecinha, normalmente cromada, né? Porca borboleta, ó. Aquela que você usa a mão para apertar ou desapertar. Ela tem a orelha, né? Ó. Parece asa de borboleta, por isso chama porca borboleta. Os tipos de rosca, padrão para desenho, as normas de rosca. Acho que está lá na biblioteca isso daí. Pus para vocês lá. Arruela. O que é a arruela? A arruela é um elemento que você usa para aumentar a área de aperto da porca e do parafuso. Tá? Acho que você já viu uma arruela na vida, não viu? Já, professor. Tá. Então você tem a arruela lisa, ó, lisinha, né? Ela é lisa a superfície. Com ela de pressão, ela tem um corte e um lado está mais alto que o outro. Por quê? Para aumentar a pressão porca-parafuso. A arruela com dente, dentada, também para aumentar a pressão. A arruela de travamento, para não mudar a posição. E o contrapino. Contrapino é quando você faz aquela porca castelo, né? Essa porca aqui. Cadê a porca castelo? Opa. Essa porca. Essa porca castelo. Né? Você põe um parafuso, faz um furo no parafuso, pega um contrapino e passa pelo parafuso através desse rasguinho aqui, ó. A porca fica travada, tá? Isso aqui você usa muito quando você precisa de uma fixação que garanta que não saia. Exemplo, mecanismos de avião, de motor, de helicóptero, né? Imagina um helicóptero, com aquele rotor dele girando lá. Tem um parafuso, com a vibração a porca pode sair. O que eles fazem? Eles travam com aquele contrapino, para garantir que não quer, a porca não saia. Mesmo que você desaperte, o contrapino segura a porca. Tá? Acontece de quebrar? Claro que acontece. Né? Onde tem tecnologia, pode ter falha. Tá? Onde tem isso daí, põe isso na cabeça. Tem tecnologia, pode ter falha. Não existe algo tecnológico, né? Um aparato, um dispositivo tecnológico com 100% de garantia, não. Você não garante 100%. Beleza? Uhum. É isso aí. Joia. Então, eu vou passar mais vídeo para vocês, tá? Daí acho que por hoje tá bom. Uhum. Legal. Final de semana. Os desenhos você tá no estágio avançado? Que estágio que você está, Juliana? Eu tô na metade, mais ou menos, Na professor. metade? Então tá bom. Dá para terminar até quarta, né? Dá. Uhum. Ah, então tá bom. Legal. Joia. O que mais vou passar para vocês aqui? Ah, tá. Legal. Eu quero que você dê uma olhada nesses dois vídeos aqui. Vocês três, tá? Desenho isométrico de tubulação 2 e tubulação industrial. Simbologia para desenho geométrico, isométrico.
Anota aí. Eu quero que Nesse vocês de assistam esse final de tubulação é semana. o 1 e o 2, professor? Não, tubulação 2. Ah, tá. Tem tubulação 1? Não tem, né? Não tem tubulação 1. Tem desenho isométrico de tubulação 1, ou não é esse? Tá. Não, mas não com esse título. Ah, tá. Ah, não, Não, não. então. Desenho isométrico, tubulação 1. Tem? Tá onde, Jesus? Tem. Onde que tá? Em cima do desenho isométrico de tubulação 2, professor. Nossa, é mesmo. É que minha página estava baixada. Legal. Então eu quero que vocês assistam esses 2 vídeos. Desenho isométrico, tubulação 1 e 2. Tá. Deixa eu anotar aqui. Segunda-feira, vou cobrar de vocês. Tá bom, professor. E o cachorrinho, tá aprendendo desenho? Tá aprendendo, viu, professor? Como que é o nome dele, Juliana? Frederico. Como? Frederico. Frederico, que bacana. Que chique. E ele é bonzinho? Atentado, professor. Bagunceiro. Ah, é? Aham. Você tá na roça? Sim, professor. Que lugar? Eu moro na Itamaraty, perto de Ponta Porã, professor. Ah, tá. Perto de Ponto Porã? Isso. Ah, legal. Dá 60 quilômetros. Ah, tá. Uhum. Agora é um silêncio gostoso aí, né? É, aham. Coisa boa, hein? É bem tranquilo, bem sossegado. Então, para você ir no Shopping China é tranquilo. Pertinho. Agora, é pertinho, aham. Aham. Eu costumo ir lá. É, Só que com o mas dólar agora alto. não dá para ir muito, né, Não, professor? dólar alto não dá, não. Eu tô quieto no meu canto aqui. Tá joia. Então, assistam esses 2 vídeos, tá? Vocês 3, você, a Juliana, Tá bom. você, a Tainara e o Guilherme, né? E segunda-feira faremos contato, tá bom? Falou, Juliana? Ok, professor. Tá bom, então. Então, bom final de semana para vocês. Tá? Obrigada, professor, também. E Boa não deixe noite, desenho para a professor. última hora, não. Termina, Tá tá? bom. Uhum. Alô. Tô Tchau. encerrando Tchau, Juliana. Até mais.